Esse mural intitulado Ninguém Regula a América, ele nasce a ideia dentro de uma disciplina chamada História dos Estados Unidos. Eu fui convidado pela amiga Natália, que estudava nessa disciplina. Ela é uma estudante de RI na época, e em 2018 ela fez esse convite. Na disciplina, ela estudava a história dos Estados Unidos mais a fundo, tanto que essa disciplina ela mergulha em toda a história dos Estados Unidos, do seu surgimento aos dias atuais. Nesse mergulho, ela é provocada na disciplina a fazer um trabalho e me convida para colaborar. Então, foi muito interessante fazer isso, porque eu aprendi muito mais sobre a história dos Estados Unidos, tanto que no próximo semestre, na época, eu fiz a disciplina. Depois eu fui estudar mais essa disciplina, participar dela como estudante. Na época, eu participei como colaborador para fazer o mural. Em reuniões com a Natália, o processo criativo foi o seguinte: a gente queria mostrar elementos, símbolos que representam essa guerra constante que os Estados Unidos está envolvido e os seus interesses. Então a gente foi buscar como os Estados Unidos está sempre envolvido em guerra, por isso que a gente trouxe essa imagem do Tio Sam, elementos de guerra, esse alambrado com aquela cena típica de fuga de imigração, aquele problema que os Estados Unidos têm. A gente tem aqui elementos, símbolos que lembram questões petrolíferas, esse interesse ao petróleo que os Estados Unidos têm, helicópteros sobrevoando, esses helicópteros estilo esses helicópteros de guerra. Além de, para não esquecer, a gente também colocou nos dois lados dois símbolos que representam militantes, representam ativistas, com bandeiras representativas que fazia sentido para a gente como estudante da Unila. Então, por isso que a gente colocou aqui tanto o Impala quanto a bandeira da Unila, que representa muito a questão brasileira. Ao centro, a gente escolheu colocar um tabuleiro, como se fosse um tabuleiro de jogo, onde seus participantes estão interessados em dominação, não importa como. Então, para participar desse jogo, os elementos são mídia, aqui para a gente lembrar das Torres Gêmeas, o símbolo do capitalismo que foi atacado. A gente tem símbolo dos Illuminati, essa questão territorial que a gente vive aqui na Tríplice Fronteira, esses símbolos de conquistas territoriais. E aqui a gente trouxe um elemento que soou como novidade para muitos estudantes, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um interesse, não é novo, mas assim, ele tem que ser falado mais sobre esse assunto, porque é o interesse dos Estados Unidos com a água desse lençol freático que pega essa água doce, que engloba um lençol freático que pega Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Então é bem importante a gente ficar atento a isso, a resistir a isso. Tem que ser falado para bloquear, porque o mercado já está de olho nisso, grandes empresas, inclusive com o envolvimento dos Estados Unidos. Para provocar ainda mais a reflexão, a gente provoca quem participa na observação desse mural a seguinte frase, todo coração é uma célula revolucionária. Então, para cada um que observar esse mural, também buscar entender o que a gente quis dizer com esse símbolo, o que são esses símbolos, e se desdobrar em reflexões sobre essa questão dos Estados Unidos, que é algo que é bem discutido aqui em disciplinas como História, RI, e tanto que eu de filosofia fui estudar mais sobre isso, me aprofundar mais sobre o assunto, e entender a gente como ser mesmo, assim, o que provoca as consequências da nossa vida, escolhas que são feitas por outras pessoas, outros países, e ajuda no nosso entendimento como na nossa vida. Então é isso, essa foi a ideia do mural. Quero registrar aqui minha gratidão pela minha passagem, a oportunidade de passar aqui pela Unila como estudante. Tive um alto desenvolvimento intelectual, social, tive muita oportunidade também na parte profissional. Hoje eu trabalho fruto da graduação, eu sou professor de filosofia, faz parte da minha graduação. Fiz mestrado aqui em História ainda pesquisando questões artísticas que eu pratico e gosto tanto, que é a questão do artivismo.
Esse local aqui é muito importante porque são 2 murais aqui, muita gente passou por aqui, acredito que a mensagem foi passada, o pano de fundo da construção disso daqui é quem observa questionar sua realidade, certo? Quando você questiona, ou você vai olhar elementos que você nunca ouviu falar, mas se você tem a preocupação de pesquisar, vai te dar repertório, ou você concorda ou não, não importa concordar ou não, mas está sendo passado a mensagem, certo? O aquífero Guarani está aí, muita gente não sabe o que é, daqui a pouco vai dar problema, já novas guerras vão surgir. A questão do petróleo, a gente não pode esquecer o imperialismo norte-americano exercendo, dá consequências para a gente o tempo todo. 2025 ainda reflete na gente, eles só vão atualizando o problema. Marielle Franco, um sorriso lindo que a gente quer, a intenção de deixar registrada essa parte suave da Marielle, que por trás tem uma luta muito grande sobre as minorias e traz esse repertório de entender o que é minoria que é maioria. Tem que ficar registrado, porque algo que se debate muito em história é isso, o apagamento. E é uma história, um crime político que demorou anos para ser resolvido, ainda está em trâmite de definições dos acontecimentos. Então, assim, a ideia era ficar aqui e trazer reflexão. Eu acho que os Moraes fizeram esse papel. Eu entendo que a arte é efêmera, como minha passagem daqui foi uma passagem. Então, se ele for apagado, for trocado, substituído por outra intenção, outra demanda, faz parte desse processo de muralismo, do grafite. Toda essa questão de arte urbana, ela trabalha já com isso, já tem esse entendimento. E agradeço tanto a oportunidade e esse respeito desse cuidado, desse tratamento desses murais. Valeu, gente.